O voluntariado tem crescido cada vez mais entre os brasileiros. Exercer atividades doando parte de seu tempo, trabalho e talento podem contribuir para melhorar a qualidade de vida da comunidade. Para nos falar mais sobre o voluntariado, nossa Opinião Livre de hoje conversa com o presidente do Projeto Abraço, William Lin. Muito obrigado pela sua presença aqui, William. Obrigado. E vamos já abrir falando o que é o Projeto Abraço, para as pessoas entenderem a importância do voluntariado. O Projeto Abraço é uma associação sem fins lucrativos formada por um grupo de amigos, na qual nós temos desde um profissional liberal, um grande empresário, e tem um estudante que está em início de carreira. E também temos a participação dos filhos, né? Porque eles que mobilizam os pais a participarem das nossas atividades. O nosso corpo é formado por uma fatia maior de jovens dentro do grupo. Bacana, né? Isso, né? Quer dizer, é um grupo diferente. A cabeça é diferente do jovem hoje, William? Isso, é bem diferente. Em relação a isso, é uma outra cultura que eles têm? Eles são ousados, a gente trabalha muito a questão da criatividade, a gente abre espaço para que ele possa desenvolver habilidades, competências dentro do projeto, a gente incentiva isso, por isso que o projeto ele vem numa crescente, né? E tem uma procura maior. Cada ano que passa a gente tem adesão de novos voluntários dentro do projeto. Quando que começou o projeto? Por que começou? Tá, o projeto, na realidade, ele se firmou como uma instituição mesmo, com CNPJ em 2008, início de 2008, em janeiro de 2008. Mas esse começou trabalho, com você? Eu faço parte do grupo que começou antes, inclusive, do projeto. Eu sou presidente desde a Constituição, nomeado pelo Corpo Voluntário, né, dentro do Estatuto. Mas antes de se formar uma associação, era um grupo de amigos que nós tínhamos como lema fazer da nossa diversão uma boa ação. Isso em 98. 98 já ajudando o próximo, independente Isso, foi um amigo nosso que era proprietário, né, de uma casa aqui nos Jardins, um bar karaokê. A casa completava o seu primeiro ano de aniversário e ele me convidou para promover uma festa. Vamos organizar uma festa de confraternização do primeiro ano do karaokê e ele sempre promoveu grandes eventos dentro da comunidade. E eu achei interessante. E eu fui com o intuito, sem saber que era para o social. Eu achei que era para que nós pudéssemos até ganhar um dinheiro. Tá? Sendo bem honesto, era... Né? Eu imaginei, vamos organizar, tá. Porque eu já conhecia outros eventos que eram promovidos por ele e eram eventos assim, eventos grandes, eventos com sucesso, com uma procura, né, de ingressos. Mas a sua visão quando foi lá, para ganhar dinheiro? Isso, no primeiro momento eu imaginei. No decorrer do trabalho eu percebi que o propósito era outro e aí eu comecei a me encantar. Porque ele falou, não, esse evento, especificamente esse evento, eu quero que nosso grupo possa fazer um trabalho com moradores de rua. E eu achei o desafio ousado, eu nunca tinha tido contato. Na minha infância toda eu tinha bloqueios em relação a isso, porque meu pai, né, pela religião dele, meu pai é budista, ele inclusive é fundador de um templo em São Paulo, eles têm habitualmente aquela frequência mensal de fazer um trabalho como instituição. E meu pai ia habitualmente para Araras, levar mantimentos, ele enchia 3, 4 picapes de alimentos, nós íamos fazer compras, né, no Macro, nesses grandes centros, né, de distribuição, e eu tinha a oportunidade de comprar um pacote de bolacha ou um doce, um pacote de bala. E eu via meu pai distribuindo para um monte de criança, tinha aquela ciumeira, aquela coisa sem entender. Hoje eu vejo o quanto era nobre, quanto era importante. Eu achava, assim, uma coisa desconfortável. Final de semana, porque eram viagens longas, ficava o tempo todo na entidade, eu queria estar com os amigos do prédio, brincando. Só que aquilo lá ficou para trás. Quando o Minoro, que é esse amigo, me convidou, eu falei, nossa, que interessante, me deu um insight da lembrança do meu passado. Naquele momento. Só que é diferente quando você vive em si e coloca a mão na massa. Tudo é diferente. Você tem a coisa da realização, né? E quando o evento terminou, porque a promoção da festa foi muito grande, o início era para 120 pessoas, nós promovemos uma festa num casarão na Paulista, um tema fantasia, era obrigatório o traje à fantasia. E um grande diferencial que na época as festas não tinham a cultura e a gente criou naquele momento, por uma criatividade de um voluntário, de servir um café da manhã gratuito. Então a festa se decorreu até a madrugada, paramos a Avenida Paulista, gerou um caos, teve CT porque
Tinha mais de 120 pessoas fantasiadas do lado de fora para esperar a abertura da festa. Sucesso. Nós colocamos a banda virado para o público para a Avenida Paulista e a cantora atravessou a Paulista cantando. Então foi um combinado com a sonorização, no trânsito, parada, porque todo mundo queria ver o que era aquilo, achou que era uma gravação, era 10h59 começou a festa. A festa já foi um tumulto. Já foi um tumulto. A gente teve polícia, a gente teve também dor de cabeça, mas foi um sucesso. E a festa terminou às 6 da manhã com queima de fogos. Essa festa foi um marco, pelo jeito, foi um né? Marco, porque a partir daí começou uma nova história na sua vida. E aí foi quando nós, com um resultado, revertemos, nós montamos kits de lanche para distribuir para os moradores de rua como a receita não era como hoje, né? A gente conseguiu um recurso que pudesse comprar alimentos e mantimentos para os moradores. Então, a entrada, o principal era o kit lanche. Então, as meninas prepararam os sanduíches, tinham fruta, suco, né? E criamos uma logística. Só que assim, todos jovens não tinham experiência nenhuma. Então, a gente deparou com situação desconfortável, desagradável, tinha gente que brigou para pegar alimento, porque não é uma coisa né, que a gente estava organizado. Fazendo uma evolução, né? Isso daí foi o começo de uma sociedade que hoje, esse grupo, esse projeto Abraço, vamos só para tentar entender, são várias empresas que se monopolizaram desde essa época, e organizam hoje esse trabalho voluntariado em toda a cidade de São Paulo ou no Brasil? Não, é em São Paulo, Silvia, melhor. É o seguinte, na verdade é um grupo de pessoas que hoje, a grande maioria... Não são empresas, são pessoas. São pessoas e a grande maioria hoje são empresários, profissionais liberais, que hoje dedicam parte do seu tempo e não é remunerado. O trabalho é voluntário. Cada um tem sua profissão. Tem a sua profissão e dedica parte do seu tempo, só que tem uma coisa essencial dentro do nosso grupo, chamado comprometimento. Então, para ele assumir uma liderança... Hoje eu estou com vontade de ir lá, eu vou quando der. Não é assim. Não é assim. Voluntariado não é quando quer, é um comprometimento. No nosso grupo, dessa forma. Se você buscar isso no dicionário Aurélio ou nas especificações aí através do Google, voluntariado você faz na maneira como você pode, da maneira né, do seu tempo. Agora, dentro do nosso grupo, para ser voluntário, ele tem que ter o comprometimento. Então, que tipo de comprometimento? Ele tem que participar das reuniões, das atividades, ele tem um compromisso nas atividades na qual ele se dedica, né? Por exemplo, tem atividades que não são obrigatórias, mas tem atividades pontuais que são obrigatórias. Então, se ele vai participar de um evento nosso, organizado pelo projeto, ele quer se candidatar a ser voluntário, ele tem um compromisso de ter X horas de trabalho dentro do grupo. E nós estamos contando com isso. Você cobra isso? Cobro isso e excluo também. Se a pessoa não tivesse comprometimento, ela está fora do projeto. Está fora Uma coisa com disciplina mesmo. Porque aí ele vai ser um convidado nosso para o nosso evento, sem problema nenhum. É uma maneira dele colaborar também. Mas ele não vai ter o privilégio de participar vestindo a camisa do projeto no evento, naquele evento. Tá. E dentro dessa, quando você fala que você tem participado das reuniões, de alguma forma, essas reuniões que vocês fazem são pontuais ou só quando tem algum evento? Nós temos as reuniões de diretoria, né, e o staff líder, que são com uma certa frequência. Agora, dos eventos são pontuais, é de acordo com o evento. Então, nós criamos o evento, tem uma comissão, uma diretoria que cuida desse evento e, dependendo do porte do evento, existe a necessidade de um número X de reuniões, para estimular e motivar o corpo voluntário. E as pessoas aprenderem realmente, porque tem essa coisa, né, William, de desenvolver o voluntariado. Você vê no mundo inteiro, as pessoas, elas têm prazer em participar. É uma cultura europeia, é uma cultura asiática, é uma cultura. No Brasil, você acha que existe isso? Existe. O brasileiro é solidário. O brasileiro solidário é uma coisa, não, mas voluntário é outra. O que acontece? O problema é que as pessoas não têm hoje polos e não sabem aonde, muitas vezes, aonde não buscar. Não sabe o que fazer, é isso? O que fazer. Eu gostaria de ajudar, mas não sei como. Não sei como. Hoje existe a necessidade. Só passa fome no país quem quer. É mesmo? Na minha opinião. Isso é uma opinião minha. Porque hoje nós temos atividades e ações nas entidades na qual são assistidas, né, as instituições assistidas pelo projeto. Quando tem a necessidade, por exemplo, de alimento, a gente consegue fazer link. Hoje um pequeno comércio ele apoia, um grande comércio ele apoia. Você vai para o CEAGESP, que é o Centro de Abastecimento de São Paulo, se você souber pedir, o empresário colabora, porque hoje
é distribuído e jogado fora toneladas de alimento. Ainda é? Ainda é. Então você tem o produtor rural, então tem que saber pedir. A questão é saber pedir, ter humildade de chegar no lugar, se posicionar e explicar da forma coerente. É difícil a gente receber uma negativa. De Mas pedidos de alimento, desse tipo, é muito raro. O Projeto Abraço, ele tem algumas empresas, algumas instituições que ele ajuda? Sim. Como é que vocês selecionam e classificam essas empresas? Então, nós temos uma área de triagem que não faz parte da tomada de decisão, porque tem um envolvimento emocional. Então, por exemplo, a Silvia faz parte da área de triagem. Você vai visitar X entidades e eu tenho um corpo de triagem com vários líderes que fazem visita a entidades. Você concorda comigo? Ver se é idôneo. Se é idôneo, qual a necessidade, se tem apoio ou não subsídio do governo, de que forma que é administrado esse recurso. Feito uma triagem, uma triagem, uma pesquisa. É em loco. Tá. Nós vamos no local, quem que administra a entidade. Eu não vou penalizar a entidade por uma má administração, porque muitas vezes ele é mal administrado, o gestor ele usa de forma inadequada, mas eu não posso penalizar o interno. Então, eu tenho esse cuidado. Aí, o que acontece? Você vai vir com a lista da sua equipe, que fez a triagem, com os outros líderes que fizeram em outras entidades. Traz para a comissão da diretoria, nós somos em 7 e validamos, porque aí não tem o apelo emocional. Eu não tive o contato com a entidade. Porque você teve, tem uma questão emocional envolvida. Você tem o lado da sensibilidade do ser humano. Aquela coisa da vivência, né, que ninguém tira. Porque você pega, fica com pena, fica com dó. E a gente tem que ser muito racional nessa hora da tomada de decisão. Quais são as instituições assistidas? Ok? Então, nós temos não só instituições, famílias. Então, eu tenho na periferia, eu tenho um grupo que vai fazer visita na periferia, vai em loco para saber, a família é uma família que tem necessidade. Quer dizer, você pode ajudar tanto uma instituição, como uma família? Sim. Como uma pessoa? Como uma pessoa. Então, nós temos, assim, casos... Recentemente, nós compramos uma cadeira de roda motorizada para uma criança. Mas por quê? Tinha uma real necessidade. As pessoas procuram o Abraço? A gente recebe diversos pedidos, mas é sempre por indicação. Eu tenho um empresário que conheceu, foi no evento pontual do projeto, achou maravilhoso e tem alguém que fez a solicitação. Ele não consegue atender, ele encaminha para o projeto. Certo. Então, nós recebemos pedidos assim, e as instituições normalmente são instituições que têm um problema sério de administração e normalmente que não tem apoio e subsídio de grandes organizações. Então, essas grandes instituições, não que nós não vamos auxiliar. Por exemplo, o GRAAC. O GRAAC, ele tem uma força do GRAAC. Ele tem um call center... Que já solidificada, sedimentada. É solidificada, mas assim, cada ano que passa, ele tem uma necessidade maior, porque ele atende um leque maior. É que as pessoas não entendem, eles acham que não precisa. Muito pelo contrário, o GRAAC precisa sim do recurso, a CD precisa do recurso, mas eles têm uma estrutura, né, parruda, né, que consegue hoje captar recurso. Agora, tem instituições que não têm isso. É uma dona de casa que administra ali, que acolheu 3, 4 crianças e daqui a pouco está com 30 crianças dentro da casa dela. Olha isso, é muito importante dizer. No próximo bloco nós vamos saber, você aí em casa que está acompanhando essa entrevista, como é que faz, né? Muitas vezes você quer ajudar, você sabe de alguém próximo a você, alguma instituição, e isso tem que mudar, é uma mentalidade que tem que mudar e pelo que o William falou, já está mudando, ainda bem. Um rápido intervalo, daqui a pouco a gente continua, até já. Estação Saúde, do Dr. Drauzio Varella, traz o conhecimento da área médica numa linguagem acessível e informal. As especialidades de medicina, na opinião dos médicos que conversam com o Dr. Drauzio, aqui no canal Universitário. Estamos de volta, a Opinião Livre de hoje, conversando com o presidente do Projeto Abraço, William Lin, e falando aqui a importância do trabalho voluntário. Qual que é a importância? Porque muitas vezes a gente falou muito do que acontece, da formação realmente dessas empresas, de todo um lado de projeto, né, que a pessoa faz paralela à profissão dela. O que tem que fazer para ser voluntário? Como é que é? Ganha alguma coisa, não ganha nada? É muito, porque tem uma coisa de disciplina, entendeu? A gente aprende a ser voluntário. Quanto tempo a gente tem que dar do nosso dia para colaborar? Eu acho que vai muito de cada um. O ganho é enorme, né? O que o nosso voluntário hoje ganha dentro do Projeto Abraço? Primeiro, ele acaba aprendendo
algumas questões hoje que são essenciais para o mercado de trabalho, principalmente o jovem, que é a maior parte do nosso grupo, né? Ele tem a oportunidade de se desafiar. Como? Se desafiar porque nós damos tarefa. Ele se compromete, ele vai trabalhar no espírito de equipe, ele tem que trabalhar com outras pessoas. Ele vai aprender regras, porque nós temos diversas regras dentro do projeto. Ele vai respeitar uma hierarquia. Ele tem oportunidade de ousar, de criar, de trazer a ideia dele. Ele pode trazer projetos que são aprovados pela nossa diretoria. Então, são frentes que hoje, muitas vezes, na organização que ele vai para o mercado de trabalho, não abre espaço para isso. E lá ele tem a oportunidade de errar também. Porque nós erramos. Mas é onde ele cria um projeto. Ele pode criar um projeto dentro da estrutura do Projeto Abraço e apresentar à nossa diretoria. Tá. E a nossa diretoria comprando, ele é o pai desse projeto e nós vamos desenvolver junto essa frente. Por exemplo, nós temos um projeto que iniciou agora, recente, com trabalho com surdos. Ok? Então, dentro dos nossos eventos, nós temos uma pessoa que faz a comunicação, né, que trabalha com Libras, para que a gente possa atender melhor esse público, que eles não têm espaço. Quais as festas que hoje você vê em São Paulo que tem um tradutor de Libras? Não. E deveria ser uma... Coisa natural. Tecnicamente, deveria ser uma coisa assim. Nos grandes eventos, nas grandes produções, deveriam ter, mas não existe isso. Então, as nossas modestas festas, a partir de agora, tem um técnico de Libras, um profissional de Libras, para poder recepcionar melhor esse público. Então, aí o jovem, o que ele faz? Por exemplo, o jovem, ele aprende o quê? Além dele aprender toda essa comunicação e esse desenvolvimento, essa organização, para o mercado de trabalho, também pode ajudar a ser colocado no mercado de trabalho? Ele que está começando, um jovem de 18, 19 anos? Ele trabalha com obstáculo. Primeiro obstáculo, o Projeto Abraço, ele trabalha com evento com caixa zero e termina com caixa zero. Por quê? Porque toda a renda é revertida. Nós não temos uma reserva, porque daquilo que nós nos comprometemos com a entidade, nós vamos reverter integralmente. Então, ele não fica com saldo, eu tenho caixa de sobra para o próximo evento. Ele vai ter que captar recursos. E hoje é um obstáculo enorme. Ele vai ter que ser criativo. Ele vai buscar, ele vai nas empresas, ele visita tudo? Ele faz visita, ele tem o medo, que é o medo do desconhecido, o medo do fracasso, é o medo de não dar certo, e ele vai ter que enfrentar. Nós não somos, nós acompanhamos, existe todo um trabalho elaborado, planejado, estruturado, para que ele possa também se desenvolver. Não vamos largar o jovem para ele captar recursos, ele não vai bater na porta do pai e pedir dinheiro, não é isso. A ideia não é essa, é ele ser criativo e ousado, ele vai criar um produto. Ele vai ter que desenvolver aquilo. Olha, então, cada um dentro da sua habilidade. Eu tenho jovens que entendem de música. Ele tem habilidade no dom com a música. Como é que você faz para descobrir? Você tem tempo para ver a aptidão de cada um? Não. Graças a Deus eu tenho um grupo maravilhoso de voluntários líderes que participam. E, óbvio, existe uma renovação, porque muitos casam, têm filhos, mudam de cidade, são promovidos, mudam até de país. Mas tem um carinho, tem uma relação. Então, do grupo que fica... esses líderes acabam orientando. Então, eu tenho presidente de grandes organizações que hoje participam dentro do voluntariado do Projeto Abraço, porque o filho iniciou o projeto e ele tem gratidão. Tanto que nas nossas festas, toda a parte estrutural, que eu digo que é preparada com carinho, uma parte da alimentação, eu tenho papai, mamãe, o avô, a avó, trabalhando com o maior carinho ali, super comprometida, porque o filho está na linha de frente, ele está comercializando, ele está no operacional, ele está tocando a parte. Eu tenho jovens que hoje virou chefe de cozinha. Em grandes restaurantes. Isso que eu estou dizendo, quer dizer, esses jovens que começam apenas um voluntariado e ainda não têm uma profissão definida, se descobrem muitas vezes dentro dessa organização e conseguem um caminho no mercado de trabalho, é isso? Sim, e outra, a gente, modéstia à parte, acaba instigando a desenvolver o talento do jovem. É mesmo. Isso é muito gostoso. Muitas vezes ele chega lá e acaba se descobrindo. Ele não tem ideia da força do que ele tem, da criatividade, das coisas que ele pode desenvolver. Então, eu tenho pessoas extremamente competentes, que são mais introspectivos na parte organizacional, planejamento. Ele é mais racional. Eu tenho aquele cara extrovertido que ele vai para a área comercial. Ele vai vender a ideia, ele vai... e vai mesmo, e vai para o projeto, ele vai visitar, não só na empresa, porque ele vai vender o ingresso.
Ele vai vender o convite do nosso evento. Mas se ele é tímido e não consegue fazer isso? Aprende. Então, pessoa, sabe por quê? Contagia. A grande magia do projeto é esse momento que a gente consegue contagiar as pessoas a participar. Então, esse desafio, ele vai falar em público. Nossa, você realmente é um trabalho social muito grande. Isso, porque não vai só das instituições, formar pessoas. Isso que eu estou achando bacana. Você forma pessoas, porque você está formando jovens, você está formando uma nova geração de pensamento, de tudo. Sim. E o principal é o relacionamento, o network. Hoje, dentro do grupo, nós também fazemos a recolocação no mercado. Então, eu tenho lá um profissional que, de repente, mudou de área ou, de repente, foi dispensado pela organização, precisa recolocar ou está disponível no mercado, né? Eu tenho muitos jovens se formando. Pela dedicação ao trabalho social, um empresário enxerga, eu quero esse talento, traz para mim, vamos fazer um trabalho, vamos começar com um trabalho de estágio ou vai para um trainee. Então, tem oportunidades no mercado e hoje é raro. As empresas têm dificuldade de contratar um bom profissional. Isso pesa muito no currículo, viu? Isso, eu ia acabar de falar isso para você, eu ia perguntar exatamente isso. Até que ponto pesa num currículo hoje para uma empresa alguém que faz um trabalho social, voluntariado? Na minha opinião, pesa bastante. Hoje as empresas vê com bons olhos e enxerga, né, uma pessoa já trabalhada, já elaborada em algumas questões. Mas tem que ser verdadeiro, porque tem jovens que hoje aproveitam pela necessidade, porque a instituição, a faculdade, o colégio incentiva a prática do trabalho social, que isso vai contar como ponto na prova, enfim. E aí ele vai lá e inventa uma situação. Então tem que ser real, tem que ser verdadeiro, genuíno. Então na entrevista, e hoje os recrutadores têm essa percepção, ele pergunta, agora me explica, o que você fez? Qual que é o seu papel dentro desse trabalho? Quais os obstáculos? Você teve uma situação adversa? O que você fez? Então o cara tem que ser genuíno, porque ali ele pega a mentira. Se não for verdadeiro, o recrutador saca. E quando é verdadeiro, ele se encanta. Normalmente esses jovens que são líderes dentro do projeto têm oportunidade no mercado de trabalho. Então, a gente coloca aqui uma coisa assim, que seria importante passar primeiro pelo estágio de um projeto como esse e depois ir para o mercado de trabalho, né? Eu sou fã disso. Porque você vai preparado, você vai pronto, né? Sim, sim. Eu acredito muito no projeto. Eu acredito muito não só no nosso projeto. Eu acho que tem diversas, hoje, organizações que trabalham de forma muito séria, muito bem estruturada e dão oportunidade. Em quais áreas que a pessoa pode participar dentro do projeto? No caso, quais profissões podem entrar nesse projeto? Todas as profissões, nós não temos. Eu tenho desde do pedreiro que participa, né, que é o cara que, teoricamente, é uma mão de obra que o mercado não remunera bem. Eu tenho o cara que participa com a família dele, porque ali ele tem o poder de realizar e ele é reconhecido. O principal, dentro do nosso grupo existe uma coisa formidável, que é reconhecimento. Então eu tenho desde o autônomo, a dona do lar, eu tenho profissionais hoje, um dentista, um médico, um psicólogo, um fonoaudiólogo, todos podem participar, porque cada um tem a sua habilidade e todos são importantes. Porque, por exemplo, a fono, o que ela pode ajudar dentro do projeto? Ela pode ajudar as crianças numa instituição a melhorar a comunicação. Ela abre uma janela dentro do horário de trabalho dela para atender e assistir. O dentista. Nós temos um programa muito parecido com alguns programas que os dentistas hoje promovem no mercado de trabalho, mas eu tenho dentistas dentro do grupo que abrem uma janela. O projeto custeia o transporte do jovem da entidade até a instituição, com algumas regras, ele tem que estar estudando, tem que ter boas notas, porque senão fica fácil, ele não dá valor. Tudo que é de graça, as pessoas não dão valor. Eu tenho donas domésticas, que muitas vezes a renda dela é tão apertado que a nossa área de triagem percebe, nós encaminhamos e custeamos o tratamento. Precisa ter um acompanhamento com psiquiatra, com psicólogo, tem necessidade de tomar um determinado medicamento que hoje custa caro e o SUS não fornece. Então, todos esses detalhes, a minha área de triagem cuida. Esse trabalho de pesquisa todo que é feito por uma equipe, é isso? São feitos por pessoas, então o voluntariado nosso é essencial. E a pessoa muitas vezes se encontra, né? Ela percebe ali uma vocação para a área médica, ela se identifica. Olha, eu achei interessante, porque tem jovens que hoje não sabem o que vai prestar para o vestibular, não sabem que carreira seguir. E aí eu também tenho esse lado acolhedor, o projeto tem,
desses profissionais já bem-sucedidos já colher. Então, por exemplo, meu irmão, ele está entrando para essa fase de tomar a decisão do que ele vai prestar no vestibular dele. Não sabe o que ele vai. Ele acha interessante, por exemplo, sabendo. Ele acha legal arquitetura, ele acha legal engenharia, médico, mas ele nunca teve uma vivência. Então, o projeto abre espaço. Você é engenheiro, você pode abrir uma oportunidade para esse menino passar um dia contigo e ver qual é a rotina do seu trabalho. Isso é maravilhoso. Então, esse link, o projeto tem essa força. Então, é a questão do relacionamento. Muito legal. É o network. Então, o médico, ele vai abrir um espaço, óbvio, dentro com respeito à atividade profissional, ele não vai colocar dentro de uma sala de cirurgia que nem pode, mas ele vai mostrar a rotina para ver. É isso que você busca. Fazem. Olha, e isso não importa o estágio social, a classe social. Quem quiser contribuir, quem quiser participar, pode participar. E nós formamos esses pequenos links, né, que gera relacionamento, que gera, de repente, uma oportunidade de um estágio, de um trabalho. Muito legal. O Brasil está cada vez mais aberto e eu acho que é uma geração que você está realmente formando, né, muito mais do que o aspecto social, formando uma nova geração e colocando dentro da cabeça das pessoas, né, da mentalidade, essa coisa do voluntariado. Sim. Parabéns, viu? Obrigado. Parabéns. E eu que agradeço em nome de toda a comissão e todos os voluntários do projeto pela oportunidade de apresentar um pouco do nosso trabalho. E quem quiser participar é super bem-vindo. Basta acessar o nosso site, cadastrar como voluntário, recebe algumas news e as nossas news não existe ainda uma obrigatoriedade, porque ele não é um voluntário efetivo. As news ele recebe pedido de doação de sangue, que hoje é muito comum. E as pessoas só dão valor quando a gente tem um ente querido, uma pessoa próxima precisando de sangue, plaqueta. A gente vê a dificuldade que é conseguir. Então, dentro do projeto, a gente faz essa comunicação, incentiva para que as pessoas façam essa colaboração. Nós temos ações que é parceiro com o Free Hugs, que é distribuir abraço, que o nosso projeto é o abraço, né? De fomentar muito legal. Hoje o quanto é importante um abraço carinhoso e verdadeiro. Então, é isso. Esse é um pouquinho do nosso trabalho. E eu quero te entregar, em nome de toda a diretoria e os voluntários do projeto, uma camiseta que simboliza com muito carinho. Está aqui. Está aqui. Muito obrigada. E olha, parabéns pelo seu trabalho, tá bom? Obrigado. E aqui com essa camiseta mostrando aqui, a gente termina o programa de hoje. O Opinião Livre de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e até a próxima, tá? Tchau.